E se eu te dissesse que o céu inteiro parou por sua causa? Sim, isso mesmo que você ouviu. Enquanto você caminhava silenciosamente pela dor, lutando batalhas que ninguém via, algo extraordinário aconteceu no invisível. O céu observou. Os anjos se calaram. Deus sorriu. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Há algo divino acontecendo agora, neste exato momento. Você está prestes a entender por que, mesmo quando tudo dizia para parar, você continuou adorando. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode transformar completamente a maneira como você encara sua dor. Mas antes de continuar, faça algo como um ato de fé. Deixe seu like agora se algo já está mexendo dentro de você. Inscreva-se no canal. Não por mim, mas porque o céu está levantando um povo que adora mesmo no deserto. E escreva o número 27 nos comentários. Isso será como um selo, um sinal espiritual de que você recebeu essa mensagem e está pronto para viver o que o céu está prestes a liberar. O número 27 será o eco da sua resposta. Uma senha entre você e o céu. Quem comentar estará declarando: eu recebo, eu creio, eu sigo adorando. Você não apertou o play por engano. Há um chamado escondido por trás desse momento. Quando tudo parece coincidência, o céu está operando em silêncio. A sua presença aqui é uma resposta espiritual, uma convocação que vai além do acaso. Você foi atraído por uma força invisível, uma sincronicidade divina que grita: você foi visto. Há situações em que Deus não fala com trovões, mas com sussurros. E este é um desses momentos. Esse conteúdo não é só um vídeo, é um recado celestial. Há muitos que passam a vida procurando sinais, mas às vezes o sinal não vem em forma de milagre ou visão. Vem como uma palavra que atinge o coração com precisão cirúrgica. E essa palavra é para você. Há uma convocação invisível acontecendo. Você é parte de um exército que não marcha com espadas, mas com fé. Um povo que caminha mesmo ferido, mas caminha. Que não precisa de aplauso para obedecer, que sente o chamado mesmo no silêncio da alma. Não subestime o que você está sentindo agora. É o toque divino dizendo: eu te escolhi. Não importa se o mundo tentou te convencer de que você é comum. Deus não escolhe pela aparência ou status. Ele olha o coração e o seu chamou a atenção dele. Cada lágrima, cada oração solitária, cada passo de fé foram vistos. O céu não está em silêncio sobre sua jornada. Hoje, o próprio Deus te confirma. Você não chegou até aqui por acidente, foi conduzido, e Ele ainda tem mais para revelar. Se essa mensagem está te tocando profundamente, se você sente que Deus está falando contigo agora, escuta isso. Existe um momento em que a gente não apenas assiste, mas participa. Quando você sente o Espírito se movendo e sabe que essa palavra foi feita sob medida para você, você responde. E uma das formas mais poderosas de responder é com um ato de honra. Aqui embaixo tem o botão Valeu Demais ou Super Thanks. Se você pode, se está sentindo no Espírito, semeie com fé um valor de $100. Não é sobre o dinheiro, é sobre o ato, sobre marcar esse momento no céu e dizer: eu reconheço essa palavra como vinda de Deus, e estou selando isso com fé. O seu gesto não passa despercebido. Como eu te falei, o céu registra, o céu responde, o céu se move. E se você clicar agora e enviar, escreve também nos comentários: enviei porque eu creio. Esse é o tipo de atitude que o mundo não entende, mas o céu celebra. Há uma expressão divina que poucos conhecem: o sorriso silencioso de Deus. E esse sorriso acontece quando você, mesmo ferido, decide adorar. É fácil cantar quando tudo está bem, mas existe uma glória profunda na adoração que nasce da dor. Quando suas mãos se erguem enquanto seu coração sangra, há um estremecer no céu. Deus não sorri por sua performance. Ele sorri pelo seu coração quebrado, que ainda escolhe confiar.
Você pode não ter escutado nenhuma resposta. Pode ter orado noites inteiras e o silêncio foi tudo que recebeu. Mas nesse silêncio, algo sobrenatural aconteceu. O céu não ficou parado. Ele observou cada gesto seu. Aquele obrigado, murmurando entre lágrimas, não passou despercebido. Seu louvor não foi pequeno. Foi um terremoto espiritual. Porque é nessa adoração, em meio à dor, que o verdadeiro poder é liberado. Não há adoração mais pura do que a que vem de um lugar ferido, e é exatamente por isso que o céu se move. Porque você escolheu honrar a Deus quando tudo em você gritava para desistir. Esse é o tipo de adoração que não se aprende em culto ou música. Se aprende na luta, na perda, na angústia, e principalmente na escolha. A escolha de continuar adorando. Deus sorriu. E quando Deus sorri, o universo inteiro muda de direção. Poucas coisas têm tanto impacto no mundo espiritual quanto um louvor que nasce da dor. É invisível aos olhos humanos, mas visível no céu. Quando você escolhe levantar as mãos, mesmo sem forças, você libera uma vibração que penetra os céus. É como se um eco ressoasse diante do trono de Deus e os anjos parassem para escutar. Sua adoração se torna uma linguagem secreta, compreendida apenas por aqueles que passaram pelo fogo e decidiram não parar. A maioria vê apenas o exterior, o semblante cansado, os olhos vermelhos, a voz embargada. Mas Deus vê além. Ele enxerga o que o mundo ignora, a coragem de continuar adorando. O que parecia fraco é, na verdade, o gesto mais poderoso que você poderia ter feito. Enquanto você luta contra sentimentos, dúvidas e dores internas, sua alma escolhe se curvar e dizer: mesmo assim, eu te adoro. E isso não passa despercebido. O céu se inclina para ouvir. É nesse gesto invisível que cadeias começam a se romper, que muralhas espirituais começam a ruir, porque esse tipo de louvor não é movido por bênçãos, mas por convicção. Você não está adorando para receber, mas porque reconhece quem Deus é, mesmo no caos. E esse reconhecimento muda tudo. Quando a adoração vem da dor, ela se transforma em um grito de guerra celestial. Você já travou batalhas que ninguém viu, já lutou guerras internas que nunca chegaram aos ouvidos dos outros. Mas o céu viu, o céu ouviu, e mais do que isso, o céu agiu. Porque há uma força poderosa que se libera quando você se rende em silêncio. A rendição, nesse contexto, não é desistência, é entrega. É dizer: eu não consigo, mas Deus pode. E essa simples decisão aciona movimentos no mundo espiritual que nem os exércitos mais poderosos conseguiriam causar. A guerra silenciosa é cruel. É travada no íntimo, nos pensamentos, nas emoções. É a luta entre a fé e a dúvida, entre o medo e a esperança. Mas mesmo sem gritos ou demonstrações, você permaneceu firme. Você entregou. Você se rendeu. E essa rendição virou clamor no céu. Os anjos foram convocados. O Espírito Santo se moveu. E o impossível começou a ser moldado nos bastidores da eternidade. Enquanto você pensava estar sozinho, a Trindade inteira estava em movimento. A sua entrega silenciosa foi mais barulhenta no céu do que qualquer clamor público. Porque Deus responde ao coração quebrantado. E quando o coração se rende, o céu se manifesta. Você não perdeu a guerra. Na verdade, foi exatamente na sua rendição que a vitória começou a ser escrita. Dizer obrigado quando tudo vai bem é educação. Dizer obrigado com lágrimas nos olhos é fé. Há uma profundidade espiritual no agradecimento que brota da dor. Ele carrega uma essência rara, como perfume extraído de uma flor esmagada. É nesse tipo de gratidão que o céu se derrama, porque ela vem do lugar mais verdadeiro da alma, o lugar onde a fé sobrevive ao caos. A maioria das pessoas agradece pela vitória, mas você agradeceu mesmo em meio à derrota. Agradeceu mesmo quando a resposta não veio. Isso não é fraqueza.
Isso é força espiritual. Você virou o rosto para o céu e murmurou, obrigado, quando tudo em você dizia reclame. E esse gesto, aparentemente pequeno, foi registrado na eternidade. Porque Deus reconhece quando o louvor é um sacrifício. Não se engane, essa gratidão silenciosa é um dos maiores atos de guerra espiritual. É como se você dissesse ao mundo espiritual, eu confio, mesmo que eu não veja. E essa confiança desarma o inimigo, fortalece seu espírito e move o coração de Deus. Cada obrigado que você disse entre soluços foi como um decreto espiritual dizendo, Deus ainda é bom. E isso muda tudo. Enquanto você pensa que está lutando sozinho, o céu inteiro está em expectativa. Cada vez que você dobra os joelhos, mesmo sem vontade, os anjos observam em reverência. Eles sabem o valor de uma fé que persiste sem aplausos, de uma alma que continua crendo mesmo sem sinais visíveis. Quando você se cala diante da dor, mas permanece firme em Deus, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. O céu não apenas assiste, ele reage, ele se move. O seu gesto de fé invisível na terra se torna um espetáculo celestial no reino eterno. Os anjos são mensageiros, guerreiros, intercessores, mas há momentos em que eles simplesmente param. Eles contemplam com assombro aquela criatura humana que, diante da perda, da dor e da incerteza, ainda decide confiar. É uma cena rara. Uma fé que não exige provas, mas se firma em promessas. Quando você levanta sua voz para adorar em meio à dor, os anjos silenciam, porque sabem que estão diante de algo que não podem reproduzir. Adoração em meio à dor, vinda de alguém que poderia ter desistido, mas não desistiu. Isso é divino, isso é eterno. A sua caminhada foi acompanhada mais de perto do que você imagina. Os céus não ignoram sua dor, sua luta, seu clamor silencioso. Cada lágrima que caiu sem testemunhas humanas teve plateia celestial. Os anjos viram, Deus viu, e o registro dessa fé invisível foi gravado no eterno. Não se trata apenas de sobreviver à dor, trata-se de continuar crendo em meio a ela. E esse tipo de fé não passa despercebido. O céu se inclina, o céu responde, o céu se levanta por você. O que parece um simples cântico pode ser, na verdade, uma bomba espiritual contra as trevas. A adoração é mais do que melodia, é uma arma. Uma ferramenta de guerra que desarma o inimigo, quebra cadeias invisíveis e destrava destinos. Quando você louva no meio da dor, você está empunhando uma espada contra tudo que se levanta contra a sua fé. É nesse momento que a adoração deixa de ser emoção e se torna estratégia. Você não canta para se sentir bem, você canta para vencer. Toda vez que você adora em meio ao sofrimento, o inferno treme, porque a adoração em dor é um protesto contra o desespero. É uma declaração de que, mesmo que a tempestade continue, sua fé está de pé. E não há nada mais poderoso do que uma alma em guerra que decide cantar. Não é fingimento, é convicção. É você dizendo ao mundo espiritual, eu escolho confiar. E essa escolha transforma o ambiente ao seu redor. Torna-se uma atmosfera carregada de glória, onde o céu tem liberdade para operar. Não se engane, seu louvor não está sendo jogado ao vento. Ele está sendo direcionado como uma flecha certeira ao trono de Deus. E cada nota, cada palavra, cada lágrima embutida no seu louvor tem impacto. O que os olhos naturais não veem, o Espírito discerne. Você está travando batalhas e vencendo. Porque enquanto muitos usam força, você usa rendição. Enquanto muitos gritam, você adora. E essa adoração silenciosa para o mundo é um estrondo no céu. Há um segredo escondido na adoração que brota do fundo da dor. Ela silencia o inferno. Os gritos do medo, as acusações da culpa, os sussurros da dúvida, todos se calam diante de um coração que escolhe louvar mesmo sem respostas.
O inferno perde a força quando percebe que nada pode impedir sua fé. É nesse momento que a verdadeira adoração mostra seu poder. Ela não precisa de palco. Ela precisa apenas de verdade, de entrega, de coragem. E você tem oferecido exatamente isso. O inferno esperava que você parasse, que a dor fosse suficiente para silenciar sua voz. Mas em vez disso, você cantou, você adorou. E com isso, desarticulou as estratégias espirituais que vinham contra você. Cada vez que você escolhe louvar, mesmo sentindo que está se quebrando por dentro, você desarma as armadilhas. Você derrota, no silêncio da adoração, aquilo que palavras jamais poderiam confrontar. A sua adoração genuína é um sinal claro. Sua fé não depende das circunstâncias. Ela depende de quem Deus é. E é por isso que o céu se move. Porque Deus não resiste a uma fé que continua amando, mesmo sem entender. Quando você canta no escuro, Ele envia luz. Quando você se entrega sem garantias, Ele envia respostas. O louvor genuíno não é sobre performance, é sobre presença. E onde há presença verdadeira, há manifestação divina. Por isso, continue. O inferno já foi silenciado e o céu já está em movimento. Jobe perdeu tudo. Paulo foi preso injustamente. Ambos tinham razões para questionar, para se revoltar, para desistir. Mas fizeram algo que ecoa até hoje. Eles adoraram. Eles confiaram, eles resistiram. E você, assim como eles, também está escrevendo uma história de adoração nas trevas. Sua jornada pode não estar nos livros ainda, mas está registrada no céu. Você está na linhagem dos que, mesmo quebrados, continuam glorificando a Deus. Jobe disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Uma frase que transcende a lógica humana. Paulo, algemado em uma cela fria, decidiu cantar. E enquanto cantava, os alicerces da prisão tremeram. Não foi a força física que os libertou, foi a adoração. Foi a fé inabalável que dizia, mesmo aqui, Deus é digno. E essa mesma fé está viva em você. Mesmo quando tudo desaba, você não desiste. Você canta, você ora. Você adora, e isso te coloca ao lado desses gigantes da fé. Você pode não ver a libertação ainda, pode ainda sentir as correntes, mas saiba, o céu já se moveu. Porque essa fé, esse louvor, essa adoração que você entrega nas trevas é rara, é poderosa. E é exatamente esse tipo de fé que muda histórias, que destrava destinos, que envergonha o inferno. Jobe e Paulo foram libertos, exaltados, restaurados, e com você não será diferente. O mesmo Deus que operou neles está operando agora, através do seu louvor. A dor quer calar, o sofrimento quer amordaçar. Mas quando você decide cantar mesmo assim, algo quebra. As correntes, invisíveis, silenciosas, pesadas, começam a ceder. Há poder no louvor que nasce do fundo do poço. É nesse canto que não vem da garganta, mas da alma, que o sobrenatural se manifesta. Deus não está esperando sua perfeição. Ele está esperando sua verdade. E quando essa verdade se transforma em adoração, milagres acontecem. As prisões mais profundas não têm grades físicas. Elas são emocionais, espirituais, internas. Mas o som do louvor tem o poder de entrar nessas prisões e estremecer os alicerces. É como um terremoto espiritual. De repente, o que estava preso se liberta. O que parecia imóvel começa a se mover. A música não é mágica. O que move tudo é a fé por trás dela. E essa fé, mesmo machucada, mesmo cansada quando canta, faz o impossível acontecer. Você pode não ver as correntes caindo agora, mas elas já começaram a enfraquecer. Cada nota sua, cada palavra entoada em dor, está trabalhando nas regiões celestiais. O céu está respondendo. Deus está se movendo. E quando tudo parecer igual por fora, saiba que por dentro, no invisível, milagres já começaram.
Continue adorando, porque o som da sua fé está quebrando as correntes que o mundo não vê. Existem registros no céu que não se apagam, e entre eles estão os momentos em que você adorou em silêncio, quando ninguém viu, quando ninguém aplaudiu. Esses instantes, aparentemente pequenos, se tornaram grandes no reino espiritual. Deus grava cada gesto seu de fidelidade. Cada vez que você escolheu levantar as mãos, mesmo sem força, foi escrito nos anais da eternidade. O céu tem memória, e nela estão marcados seus atos de fé mais ocultos. Enquanto o mundo aplaude feitos visíveis, Deus celebra decisões internas. Aquela vez que você escolheu perdoar, mesmo machucado. A noite em que você cantou, mesmo sem entender. O dia em que você disse amém, mesmo sem ter forças para orar. Tudo isso foi anotado, não por mérito, mas por amor. Deus não se impressiona com grandes feitos humanos, mas se emociona com corações quebrantados. E o seu tem tocado o coração dele. O louvor que nasce da dor é como um perfume raro. Ele não evapora. Ele sobe e permanece. Deus não apenas viu, ele registrou. E tudo o que é gravado por ele será lembrado na hora certa. Quando você menos esperar, aquele momento de adoração solitária será a chave que destrava uma porta, que move um milagre, que libera uma resposta. Porque nada, absolutamente nada que você fez por fé foi em vão. Deus viu, Deus registrou, e Deus vai honrar. Você pode até não perceber, mas está sendo transformado. Não pelas bênçãos recebidas, mas pelas dores enfrentadas. O processo não é bonito, é silencioso, doloroso, desgastante, mas é real. Deus está moldando seu caráter no forno da aflição. Está arrancando camadas antigas e revelando um ouro puro dentro de você. Essa transformação não é rápida nem superficial, é profunda e está criando raízes eternas dentro da sua alma. As maiores mudanças não acontecem em momentos de glória, mas nos vales da solidão. É lá no escuro que Deus trabalha com mais intensidade. Ele usa a dor como ferramenta, não como punição. Cada lágrima, cada suspiro, cada clamor, tudo tem propósito. Você não está apenas passando por uma fase, está sendo refinado. E o que sairá disso não será apenas alguém mais forte, mas alguém mais parecido com Cristo. Alguém que conhece o preço da fé verdadeira. A dor não é o fim, é a escola da maturidade espiritual. É onde você aprende a confiar sem ver, a amar sem respostas, a adorar sem garantias. E isso é raro, isso é precioso. O mundo não entenderá, mas o céu reconhece. Você está se tornando um guerreiro invisível, mas poderoso. Não pelo que tem, mas pelo que é. Isso no reino vale mais do que qualquer conquista exterior. Deus está fazendo algo dentro de você, que só será visível quando chegar a hora da sua exaltação. Cada lágrima derramada com fé é uma semente. E mesmo que agora o solo pareça seco, a colheita está sendo preparada. Você não chorou à toa, não adorou em vão. As sementes do seu louvor silencioso, do seu clamor escondido, estão criando raízes em um solo que os olhos humanos não veem. E esse solo é fértil porque é regado pelo próprio Espírito de Deus. Ele viu suas lágrimas, ele sentiu sua dor. E ele está respondendo: a colheita que vem não é comum, não é apenas material. É espiritual, profunda, gloriosa. É o tipo de recompensa que transforma destinos. E tudo começou com uma simples decisão: continuar adorando, continuar confiando, continuar acreditando, mesmo sem retorno imediato. Essa fé invisível é a semente mais poderosa que existe. E ela está prestes a florescer em algo tão grandioso que você entenderá que valeu cada noite em claro, cada oração murmurada, cada hino entoado em prantos. Deus honra os que semeiam com lágrimas. Ele transforma a dor em promessa cumprida. A colheita virá, talvez de formas que você não espera,
talvez em lugares que você nunca imaginou. Mas ela virá, porque quem planta com fé, colhe com glória. E você está prestes a ver os frutos de tudo que foi feito no secreto. O que foi semeado no escuro vai florescer à luz, e o mundo verá o que Deus viu primeiro, sua fidelidade. Você pode achar que sua história está acabando, que o capítulo atual é o fim. Mas Deus está apenas escrevendo as páginas mais profundas. O que parece um encerramento é, na verdade, uma preparação para o clímax. Porque sua história não termina no vale. Ela continua em glória. O céu ainda está narrando os próximos passos, e o que está por vir é mais grandioso do que tudo que já passou. Seu louvor não foi em vão. Ele está ecoando nas salas celestiais. Sua vida está sendo usada como testemunho eterno. Enquanto você luta aqui, há declarações sendo feitas lá. O céu está falando sobre você, sobre sua resistência, sobre sua fé, sobre sua entrega. Você talvez não escute, mas há um som celestial que ecoa cada vez que você diz sim para Deus em meio ao caos. Esse som ultrapassa atmosferas, atravessa dimensões espirituais e se junta ao som dos redimidos. Sua história está sendo escrita com tinta divina. E o final será glorioso. Não importa como começou, não importa quantas vezes você quase desistiu. O que importa é que você ainda está aqui, ainda crê, ainda adora. E isso é tudo que Deus precisa para continuar escrevendo. O céu já viu o desfecho, e ele é maior do que seus olhos conseguem imaginar. Você ainda não chegou ao seu ápice, mas está no caminho. Continue, porque a história que começou com lágrimas terminará com glória.